E no Aeronotícias de hoje, Latam Brasil registra crescimento de quase 30% na capacidade doméstica em 6 anos. Voo da Latam é desviado para Brasília para prender passageiro indisciplinado que ouvia som alto. Inacreditável, hein, gente? Vamos ver qual foi o desfecho dessa situação, né? E incomum presença de dois gigantes aviões Airbus A380 ocorreu hoje, no dia 1º de setembro, em Guarulhos. Vamos ver como que foi isso daí. Dois Airbus A380. Então estamos começando aí mais um Aeronotícias. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E Latam Brasil registra o crescimento de quase 30% na capacidade doméstica em 6 anos. 30%, hein, gente? Olha aí, ó. Então, a Latam encerrou o primeiro semestre de 2025 com um aumento significativo de quase 30% na oferta de assentos domésticos, em comparação ao mesmo período de 2019, que foi um ano muito bom, inclusive, né? Esse resultado demonstra a recuperação e a expansão sustentável da empresa, que agora possui a maior malha aérea de sua história no Brasil. Os dados são da ANAC, né? Então, no primeiro semestre de 2025, a Latam operou 22,6 milhões de assentos em voos domésticos, representando um crescimento de 27% em relação ao primeiro semestre de 2019. Em termos internacionais, foram 4,3 milhões de assentos, um aumento de 3% no mesmo período. No total, a empresa disponibilizou 26,9 milhões de assentos, que equivale a um aumento de 22% em comparação ao primeiro semestre de 2019. A empresa ampliou sua presença em solo brasileiro, operando agora em 56 aeroportos, um aumento em relação aos 44 registrados em 2019. Poderia ser muito mais, né, gente? Deveria ser 56 só em um estado, né? Mas o nosso país, a renda é muito baixa, a nossa renda per capita é baixa, né? A média de salarial do brasileiro é muito baixa, então dificulta muito. E nós temos pouquíssimos aeroportos no Brasil, mas muito poucos mesmo, pelo tamanho do Brasil, pelo fato de não termos transporte ferroviário, as estradas são ruins, e também não termos transporte hidroviário, praticamente, os aviões deveriam ser mais usados, deveríamos ter mais aeroportos, né? Só que aeroporto, infelizmente, é uma obra que não dá voto. Que não dá voto, depende de muito tempo para as licenças que normalmente deveriam sair em 1, 2 anos, aqui demora 10, 15, 20 anos para sair as licenças, e aí as nossas lideranças, os nossos governadores, prefeitos, enfim, não se sentem estimulados em investir em aeroportos, né? Lembrando que no Brasil existe uma dificuldade legal para a iniciativa privada construir aeroportos. Então, basicamente, quem tem que construir os aeroportos é o governo, né? Infelizmente. Então, mas mesmo assim, tivemos um crescimento aí significativo. A Latam melhorou muito aí. A gente, na época que nós tivemos aí a crise sanitária, né? A gente comentou, nós achávamos que o Brasil e que a aviação, principalmente a doméstica, ia recuperar em pouco tempo, como isso de fato aconteceu bem mais rápido do que as previsões. A gente aqui já falava e nós acertamos, diga-se de passagem, e tá aí, ó. O número de rotas domésticas também cresceu, subindo de 138, comparado a 123 há 6 anos. No cenário internacional, a companhia opera em 23 aeroportos, embora tenha visto uma leve diminuição em rotas internacionais, que passou de 35 para 38, né? Então, excelente notícia da Latam. Latam que está crescendo aí, ó, a frota da Latam no Brasil cresceu para 169 aeronaves, tá? Então, é uma frota significativa, em comparação com as 158 no final de 2019. E o número de passageiros também aumentou, com 18,3 milhões de voos domésticos e 3,6 milhões internacionais no primeiro semestre.
resultado de um total de 22 milhões de passageiros, um crescimento de 23% em relação ao primeiro semestre de 2019. Taxa de ocupação dos voos, né? Quantos por cento, em média, que os aviões ficam cheios? Essa taxa chegou a 86% em agosto desse ano, um aumento aos 82% registrados em 2019. Então, 86%, a faixa acima dos 80% é uma boa faixa, né? E nos voos internacionais a taxa foi de 87%, ligeiramente acima dos 86% de ocupação média de agosto de 2019. Então vocês percebam, vocês estão vendo aí a ocupação média, né? Taxa de ocupação, pegando o gancho aqui. Por isso, gente, que a empresa precisa vender mais passagens do que a capacidade do avião. Porque, ó, mesmo vendendo mais passagens para o voo, olha aí, ó, quem se apresenta para o embarque? Em torno de 86%, né? Em média. Então a empresa sabe quanto ela tem que vender a mais. Vou dar um exemplo, um voo que cabe 100 lugares, um exemplo fictício aqui. Um avião que tem 100 poltronas. A empresa tem que vender sempre uma porcentagem acima dos 100, mais do que a capacidade do avião, porque o software, os programas de computador que a empresa tem já sabem que em média vão comparecer 86 pessoas, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Desculpa. Só para vocês... Alô? Só para vocês terem uma ideia aí, tá? Então, desculpa aí a pancada que eu dei no microfone. Microfone pequenininho aqui. Enfim, vamos lá. Segue o jogo, vamos lá. A Latam tem se destacado no mercado, liderando em participação tanto no setor doméstico quanto internacional da aviação comercial do Brasil desde 2021. Depois que a empresa saiu da recuperação judicial, ela está voando literalmente aqui no mercado brasileiro, né? Digamos assim, as mudanças, a implementação das mudanças que ocorreram aí durante e após a recuperação judicial foram fundamentais para a empresa ter, digamos assim, esse desempenho, essa performance que ela está apresentando, né? E além disso, pelo segundo ano consecutivo, a empresa foi eleita a preferida dos viajantes corporativos, segundo a Abracorp, Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas. Parabéns à Latam aí, esperamos que as demais sigam esse exemplo e tenham esse mesmo resultado, né? Importante são os resultados, né? Os números. Bom, e por falar em Latam, um voo da Latam é desviado para Brasília para prender um passageiro indisciplinado que ouvia som alto. Gente, é inacreditável, né? Quando eu era garoto, nos ônibus urbanos de transporte público, vinha lá aquela plaquinha, né? Tantos passageiros sentados, capacidade, né? Tantos passageiros sentados, tantos passageiros em pé e proibido o uso de aparelhos de rádio que emitem som, uma coisa assim. Não sei se os mais antigos lembram disso, né? Aparelhos sonoros, proibido o uso de aparelhos sonoros, proibido o uso de aparelhos sonoros. Os mais antigos vão se lembrar disso daí. E aí o pessoal, porque o pessoal tinha mania de ouvir radinho no ouvido, e aí todo mundo ouvia, então era proibido. E se você ouvisse um radinho no ônibus, o cobrador, que existia cobrador na época, dava bronca, e todo mundo respeitava. Hoje em dia, e antes, aí depois do radinho veio o Walkman, que é aquele que tem o fonezinho na época, né? A pilha, e aí a galera começou a usar, depois veio o Discman, depois veio o MP3 e por aí vai. Hoje em dia, gente, com o celular, o pessoal retrocedeu, voltou aquela mania feia de ficar assistindo vídeo e todo mundo ter que ouvir o som que só você está interessado. O pessoal acha que é legal, né? Fazer as outras pessoas ouvirem aquilo que você gosta, que você está ouvindo. É uma tremenda falta de educação e um retrocesso na educação do povo, né? E olha aí, ó, bem feito, né? Então, o voo da Latam saindo de Santiago do Chile para Fortaleza, no Ceará, precisou ser desviado para Brasília neste domingo, agora, dia 31, após um passageiro apresentar comportamento indisciplinado a bordo, incluindo o uso de som alto no celular. Inacreditável, né? O caso envolveu aí o voo da Latam, operando um Airbus A320neo, que decolou de Santiago nas primeiras horas da manhã, e após cerca de 4 horas de viagem, um voo que dura aí cerca de 6 horas mais ou menos, a tripulação decidiu alternar para Brasília. E o motivo foi que um passageiro que perturbava outros viajantes com volume elevado do som do celular. Bem feito, né? Então, testemunhas relataram que o homem também importunava quem passava pelo corredor da aeronave.
Assim que o avião pousou, 2 agentes da Polícia Federal entraram na cabine de passageiros e retiraram o passageiro, que foi detido e ficou. Aí ele ficou bonzinho, aí sarou. Aí sara, que é uma beleza, né? Então foi retirado e deveria ficar, como eu sempre falo aqui, deveria ficar preso aí uma semana para pensar, para refletir e não fazer mais essas bobagens. Mas aí o que aconteceu? O avião teve que pousar em Brasília, ficou um tempo lá parado, atrasou a vida de um monte de gente, enfim, gerou prejuízo para a empresa, porque um voo desse aí, gente, um desvio desse custa muito caro. Então, digamos assim, o lucro desse voo, que esse voo daria, ele foi totalmente perdido. Porque, gente, o lucro que cada avião proporciona para a empresa, se tudo der certo, é bem pequenininho, é muito pequeno. Então a empresa ela vai, voo após voo, ela vai construindo ali os seus resultados, que normalmente no final do ano nem dá lucro. Vocês estão vendo aí a Azul, vocês estão vendo aí a Gol. Esse ano a Latam conseguiu ter lucro. Então, gente, por exemplo, como eu sempre falo aqui, a Azul, poucos anos, dos 15 anos de existência da Azul, ela não teve lucro nem em 4 anos. Todos os demais foram prejuízos. Se não me engano, 2 ou 3 anos só que ela teve lucro. A Gol, acho que só 4 anos, dos 25 anos que a Gol... Toda hora, hein? Dos 25 anos que a Gol existe, ela só teve lucro em 4 anos. Então, para a empresa ter lucro, tem que funcionar tudo direitinho, certinho. E aí acontece uma coisa dessa aí, um desvio, onde a empresa vai ter que efetuar mais um pouso. Todos eles são cobrados, não é barato. Para fazer um pouso, para fazer a decolagem, o tempo de solo, que não é só chegar, vai usar a infraestrutura do aeroporto, né? O combustível para mais uma decolagem, o combustível para fazer o desvio, e depois seguir o voo para o destino final. A tripulação muitas vezes regulamenta, vai precisar trocar a tripulação. Então, isso aí gera um transtorno danado, porque uma pessoa totalmente fora do contexto faz uma bobagem dessa, e aí quem acaba pagando é a empresa e os demais passageiros. Eu tenho certeza que esse camarada aí, ele ficou algumas horas apenas e foi liberado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar na justiça e muito provavelmente ainda vai ganhar, né? Porque ele sofreu constrangimento. Onde já se viu constrangimento só porque ele usou o som alto no avião? Não pode, gente, não pode. Mas como eu falei, nós estamos vivendo numa época onde o errado é certo e o certo é errado, né? Olha aí, ó. Depois de aproximadamente 1 hora em solo, o voo seguiu normalmente para Fortaleza. E a Latam confirmou o desembarque forçado de um passageiro em razão de comportamento indisciplinado. Tá? Tem as imagens aí na internet. Eu não vou colocar link aqui, porque eu não quero dar cartaz para esse cidadão, né? Mas, parabéns ao comandante, parabéns à tripulação, parabéns aí de novo à Latam por tomar esse tipo de medida. Isso tem que ser assim. Não seguiu as regras, tem que pagar. Tem que gerar prejuízo para essa pessoa, não para a empresa e para os demais passageiros, né? Essa pessoa tem que pagar pelo que ela faz. Mas foi só o som alto do celular. Não interessa, sabe que não é para fazer, então tem que seguir as regras. A gente tem que aprender a seguir as regras, né? Então, isso aí, gente. E a incomum presença de 2 Airbus A380 em Guarulhos, né? Olha que legal, pessoal. 2 Airbus. Acho que o único aeroporto que esse avião opera no Brasil regularmente é o aeroporto de Guarulhos, né? Então todo dia chega, acho que é por volta das 16h30, todo dia, né? Quando a gente está, por exemplo, embarcando em algum voo internacional, lá no Terminal 3, você tem tudo envidraçado, você tem ali, você tem facilidade, né? Você tem a visão dos aviões chegando, saindo. Então, a penúltima vez que eu viajei, eu tive sorte, que foi bem na hora, era final da tarde, eu vi chegando o 747-8 da Lufthansa, maravilhoso, gente. E chegando também o Airbus A380, eles ficam próximos ali. O Airbus A380, depois chegou o 777 da Latam. Então, assim, a gente revive os bons tempos, né? Porque quando eu era garoto, eu ia para o aeroporto de Guarulhos e ficava lá, eu tenho várias fotos, ficava tirando fotos, só que na época que eu era garoto, era Tristar da TAP, um Lockheed, né? Essa fábrica nem faz mais aviões hoje comerciais. Era o Tristar da TAP, o Tristar da British Airways, os Airbus A300,
os DC-10, né? Eu vi também em Guarulhos, depois os MD-11, o Jumbo da Varig, Jumbo da JAL, da Korean, da Panam, que mais que a gente ficava? Nossa, era o 727 de uma empresa chilena chamada Ladeco, Lloyd Aero Boliviano 707, enfim. Era uma época muito legal. E em 1986 eu vi e tenho foto, tá? Só que é uma foto muito ruim porque a minha maquininha era muito fraquinha, era uma Olympus Trip 35 e eu consegui fotografar dois Concorde, ou dois Concordes, né, em plural, que pousaram no aeroporto de Guarulhos, só que eles foram para a base aérea, porque estavam trazendo a comitiva do presidente. Então vieram dois. Toda vez que o presidente se desloca de qualquer país grande assim, são dois aviões. Sempre vai um e tem um outro que também serve como reserva, né? E vieram dois aviões, dois Concordes, vieram para o Brasil. Aí um veio para São Paulo e outro veio para Brasília. Isso numa segunda-feira, se eu não me engano. E aí na quinta-feira, o que estava em Brasília veio para São Paulo, se juntou ao outro, ficaram aqui em São Paulo quinta e sexta-feira, e um de frente para o outro, lá na base aérea. Quem estava no aeroporto, o aeroporto naquela época tinha um terraço para a gente poder visualizar melhor os aviões. Esse terraço foi fechado há muito tempo, né? A gente hoje é tudo vidro, mas naquela época você podia sair no terraço, você tinha a visão dos aviões, né? Tinha a Associação da Escuta do Tráfego Aéreo, a ETA, a gente comprava os radinhos. O presidente da associação era o Capitão Bob do canal Asa. Um abraço aí pro Capitão Bob, Robert Zerdlin. Ele e o irmão dele, né? E uma galera, tudo garotada, né? E a gente se divertia com esses radinhos, a gente conseguia ouvir a conversa dos pilotos, né? E eu tenho a foto desse Concorde, quando ele chegou, e depois os dois Concordes. Eu não vi em nenhum lugar foto desses dois Concordes juntos no aeroporto de Guarulhos, na base aérea de São Paulo, quando o presidente, acho que era o François Mitterrand já, veio para São Paulo em 86, tá, gente? Se alguém conhecer alguém que tem essa foto, manda mensagem aí que eu nunca vi, mas eu tenho lá. É bem ruim porque a lente da minha máquina era fraquinha, mas dá para ver os dois aviões lá na base aérea, um de frente pro outro, quando eles chegaram, enfim. E depois decolaram um atrás do outro, né? E isso foi em 86. Em 1990, aí eu já era militar, e eu tinha acesso à pista. E eu estava em Recife, passando férias, primeira vez que eu viajei de avião e tal, avião de passageiros, né? Eu fui para Recife e tal, e passei as férias lá, queria ir para Fernando de Noronha, aí não deu certo, enfim. E o que aconteceu? O pessoal do controle de tráfego aéreo em Recife me falou que ia pousar um Concorde no dia 30, no dia 30 ou 31 de dezembro de 90. E aí eu fiquei desesperado. Isso aí era 26 de dezembro, já depois do Natal. Inclusive eu passei o Natal em Recife, né? Eu tinha 17 anos, 17 anos, porque eu tinha acabado de fazer 17 anos. Aí eu peguei e dei um jeito, porque a gente pegava carona nos aviões da Força Aérea. Eu era da Força Aérea, pegava carona. Aí eu consegui pegar carona para voltar para São Paulo, porque eu fiquei desesperado. Nessa época não existia máquina digital, era tudo filme, né? Eu reservei umas três poses para conseguir tirar foto do Concorde. Aí pegamos um 60-30, viemos no porão de carga, a bagunça. Tinha um colega nosso que estava levando dois gatinhos que ele queria apresentar para a mãe dele dentro do avião, um gato fugiu dentro do avião, uma bagunça. Eu tenho foto desse gato também, inclusive, tá, gente? E aí voltamos, o avião ia para o Rio de Janeiro, vim de carona de ônibus até São Paulo, cheguei a tempo de ver o Concorde pousar no aeroporto de Guarulhos e consegui entrar dentro do Concorde. Primeira vez que eu vi o avião, né? Não foi a primeira vez que eu já tinha, quando era bem pequenininho, eu vi o avião no Rio de Janeiro, quando ele operava no Brasil, mas foi a primeira vez que eu, depois de adulto, né, eu vi o avião Concorde operando em Guarulhos, e era o Foxtrot Bravo Tango Sierra Charlie. Foi uma emoção muito grande poder ter entrado nesse avião, eu consegui tirar duas fotos, que foram as que sobraram. Tenho essas fotos até hoje, e infelizmente, 10 anos depois, esse mesmo avião foi o Concorde que se acidentou na França, né? Infelizmente, o Bravo Tango Sierra Charlie, Foxtrot Bravo Tango Sierra Charlie, infelizmente, né? Mas, pelo menos, opa, de novo, gente, desculpa. Consegui ver esse avião. Então, e agora, hoje, né, dia 1º, nós tivemos aí a presença de dois Airbus A380, e eu me lembrei e achei legal contar essa história para vocês aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, desculpa por eu ter me alongado nas histórias, né? Se vocês gostaram, comenta aí, eu conto mais histórias pitorescas aí para vocês desses anos, dessas mais de 3 décadas de aviação, né? Um grande abraço e a gente se vê no próximo Aeronotícias. Valeu!